Fala rapaziada, bem-vindos ao Polêmicas de Boteco, o seu canal de react. Rapaziada, hoje a gente vai estar reagindo aí à mídia, né? Que tá falando que o Flamengo tá querendo vender o Pedro, centroavantão, camisa 9. Assim, eu acho uma loucura. Como corintiano, eu tô adorando, se isso for verdade. Tô adorando se isso for verdade. Porque assim, vai vender o Pedro pra pegar quem? Pra pegar quem? Vai buscar jogador na Europa? Será que vai valer a pena, né, vender o Pedro e pegar um jogador de alto nível na Europa, financeiramente falando? O Pedro, aqui no Brasil, vamos dizer assim, é um dos melhores camisa 9, se não for o melhor. Né? Então, será que vai valer a pena? Vale a pena? Eu acho que é loucura. Né? Mas vamos ver o que a mídia tá falando. Vem comigo, vamos embora. O Flamengo gostaria, digamos assim, de ouvir propostas por Pedro. Isso mesmo, Pedro. O departamento de futebol do Flamengo não se incomodará se algum clube, especialmente no exterior, fizer proposta por Pedro. Não se fala em números exatamente. Eu tenho até uma ideia de quanto o Flamengo gostaria de ouvir, mas não vou falar porque não tem uma confirmação desses números. A multa dele é bem alta, impagável, mas se alguém fizer proposta, o Flamengo topa conversar. O intuito é contratar um centroavante com uma postura mais proativa, de um nível mais alto, goleador e que tenha mais participação no jogo sem bola. A história da pressão da saída de bola. Essa é uma informação importante. Pô, foi o que eu falei. Vai buscar fora do Brasil? Porque assim, aqui no Brasil, a gente tem centroavantes que conseguem fazer essa pressão sem bola. Né? Eu consigo aqui citar, sei lá, 3. Yuri Alberto. Né? Yuri Alberto consegue fazer essa pressão. Quem mais? Vamos lá. Caio Jorge. Caio Jorge do Cruzeiro. Consegue também fazer essa pressão. Quem mais? Vamos lá. Vitor Roque. Né? Além de não ser, apesar de não ser muito alto, mas é um centroavante, joga de camisa 9, consegue também fazer essa pressão. Só que, no meu modo de ver, todos esses, e poderia citar mais, mas todos esses são pior tecnicamente do que o Pedro. Então, tem que buscar fora. Né? Tem que buscar fora. Eu estou trazendo para você em primeira mão. O Flamengo gostaria sim de ouvir proposta por Pedro. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu não abriria a mão do Pedro. Eu insistiria para que o jogador desenvolva outras valências, outros predicados e possa ser mais útil no jogo sem bola. Claro, claro, é óbvio. Muito acima da média como centroavante no futebol sul-americano. E não podemos usar como paralelo o Harry Kane, que é um dos melhores do mundo. Há uma distância entre eles. Mas o Flamengo não vai jogar contra os adversários do Bayern. O Flamengo vai voltar para a sua realidade, jogando na América do Sul, no Brasil. E o Pedro é muito importante, como já mostrou na Libertadores, que o Flamengo ganhou em 2022, e em tantas partidas e conquistas do Flamengo. Mas essa é a visão hoje do departamento de futebol do Flamengo, que mudou muito, você sabe, da gestão passada para essa gestão. Há uma diferença de visão de futebol, de forma de trabalhar, muito grande entre Marcos Braz, Rodolfo Landim, Bruno Spindel e Mbappé e Boca. Isso é muito claro. Eu diria que também Felipe Luiz, que gosta de atacantes que pressionam, que correm, marcam, que incomodam, participam do jogo. Mas eu acho que se o Flamengo já abriu mão de Alcaraz, por questão de características tão jovem, não vou ficar surpreso se abrir mão do Pedro por questões de perfil. Mas a minha opinião, eu repito, eu não negociaria Pedro, eu insistiria em tê-lo. Até porque, numa entrevista recente, à imprensa italiana, perguntaram ao José Boto qual atacante que ele gostaria de contratar. Ele disse Vlahovic, o sérvio, excelente atacante, que era titular quando o Pedro era reserva dele na Fiorentina. Cara, então, aí é uma outra história, né? Se for buscar fora, é uma outra história. Só que, você vai vender o Pedro para trazer o Vlahovic? Será que compensa financeiramente falando? Será que compensa? O que o Pedro está valendo hoje no mercado? O que o Pedro está valendo? Aí você vai lá, perde o Pedro por um dinheiro que não é nem metade do que você vai comprar um jogador na Europa. Será que é viável?
Nesse jogo que eu acompanhei aqui, Real Madrid 1, Juventus 0, Vlahovic nem do banco saiu. Jogou sim contra a Juventus, atuou cheio de reservas contra o Manchester City, por exemplo. Vlahovic custou a Juventus 70 milhões de euros quando foi tirado da Fiorentina pelo time de Turim. Mesmo em baixa, quanto ele custaria? A metade? 35 milhões? O Flamengo não vai poder pagar. Quer economizar na sua graduação? Então assista até o final. Sabia que a sua nota do Enem vai até 100% de... Procurei entender por que o Boto falou isso. E a apuração diz o seguinte: não é que o Boto vai contratar o Vlahovic. Perguntaram sobre um atacante que ele gostaria de ter e ele respondeu Vlahovic. Ok. O Vlahovic é quase impossível. Quem o Flamengo contrataria? Não dá. Mais proativo, goleador. Sinceramente, dentro da realidade do futebol sul-americano, não consigo imaginar. Não tem. Uma janela fantástica. É isso. A notícia, digamos assim, não é bem uma notícia, né? É uma informação, né? Um bastidor. É um bastidor relevante. Vejamos se isso vai ter evolução. A priori não, porque não há proposta pelo Pedro, mas a informação é essa. E outra informação para você é que essa camiseta aqui é da Insider. Rapaziada, pra gente entender como o futebol ele é muito dinâmico, né? Porque se eu me recordo, sei lá, acho que uns 3 anos atrás, ou 2 ou 3 anos atrás, eu escutei entrevistas, né? Entrevistas de repórteres falando que o Pedro era melhor que o Lewandowski. Não sei se vocês lembram, eu não lembro quem falou que o Pedro, e não foi um só não, tá? Que essa pessoa falou e os comentaristas concordaram, alguns concordaram que o Pedro era melhor que o Lewandowski. Pô, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Vamos dar uma olhada no que o Bruno Formiga falou dessa possível saída do Pedro? Vamos lá. Beijo, Monique, sempre bem-vinda aqui no Último Lance. Tamo junto, pintando mais informações, notícias do gramado, de sondagem, o que for. Você volta aqui com a gente. Valeu, Monique, um abraço. Valeu, bom programa pra vocês. Não tem sentido nenhum tchau. Pedro acertar uma proposta para ir jogar no Zenit. Não, e sabe Não que tem Liga dos Campeões, que é muito louco? só tem campeonato russo, vai sumir, Eu acho que não faz chance sentido. zero. Sabe o que é muito louco? não acho que O a Flamengo chance é zero. tentou tanto o Claudinho e o Wendel. Não, acho que a chance é E no zero. fim das contas é o Zenit que vai tirar alguém do Não Flamengo. vai tirar. O Pedro não vai aceitar essa proposta. Eu não acho que a Pode chance esquecer. é zero. A única coisa que eu não acho que não faz sentido é esse baixo aproveitamento do Pedro. Assim, tecnicamente, eu acho que ele não se sustenta. O Formiga, o que o Pedro vai fazer no Zenit, cara? Cara, jogar, o jogo o quê, contra cara? o Olímpia Vai jogar o quê? é Vai jogar surreal, o quê? ele não Te tem abre mais entrado. porta, Vai cara. jogar o quê? Vai jogar o campeonato russo. Vocês pelo estão menos você brincando tá lá. comigo, vocês estão Pra você brincando ir de lá pra outro lugar é mais fácil do que estando Porque aqui. sair daqui pra ir pra lá. Mas você Pra acha que é outro melhor lado. ele ficar nessa situação? Ele Eu, não tá eu jogando. acho melhor ele procurar um clube que vai jogar a Liga dos Campeões, que ele Tudo tem bem, futebol e se pra esse isso. clube não aparecer? Já apareceu o Benfica, por mas exemplo. o Quem Flamengo disse que apareceu? Rapaziada, vocês acham que o máximo que o Pedro consegue alcançar é um Zenit da vida? Será que ele não consegue jogar nem num time mediano da Europa? Pô, uma Liga dos Campeões, pegar uma Liga dos Campeões. Será que não consegue? Será que o máximo que ele consegue chegar é uma Rússia da vida? Pô, é muito pouco, né, pro jogador que todo mundo não, né, mas a maioria da mídia fala que é o melhor camisa 9 jogando atualmente aqui no Brasil. O Benfica recusou. Não, quem recusou foi o Flamengo. Isso. Falou Ele só vai fazer o conversa quê? pela Só multa. conversa com a multa. 25 milhões? Quanto Mas que dá? mas você tá aí, a gente tá indo por um outro lugar. A questão é o que é real, não é o que é ideal. O ideal é jogar num lugar que um mercado disputar melhor. Champions, Eu acho que o Benfica é 1 milhão de vezes Claro melhor que que o é. Zenit. Mas se não for isso que apareceu, o cara vai fazer Mas o o quê? valor é o mesmo. O pior Mas lugar... aí é pela melhor proposta. pra ele ficar no Flamengo sem jogar? Não, presta atenção. A proposta que está fazendo o Zenit, a grana é a mesma que o Benfica Mas você tá discutindo colocou na outra mesa. coisa, mas o Será? Flamengo negou. Acabou de falar.
Ué, mas o pode Flamengo ser que negou não. a proposta do Benfica. E aí vai acertar do Zenit, que é o mesmo dinheiro? Outro Mas momento, aí é. nesse momento ter o E Pedro aí eu lá acho é que o Douglas prejuízo. pode falar bem isso, cara. Porque E- assim, o jogador tá lá e tá insatisfeito. Zenit, O cara. clube tá dizendo que é só a multa. Vai fazer o quê no Conforme Zenit, o tempo cara? vai passando, aquele jogador tá custando caro pro clube e as coisas... Vai diminuindo o valor dele. Não, e quanto o valor menos de ele E pro mercado. jogador que recebe uma proposta, mesmo que seja da Rússia, ele fala, deixa eu pelo menos me livrar Quanto menos aqui. ele joga, mais ele se Lá ele vai desvaloriza. jogar e abre portas. Porra, você Agora tá eu queria jogando- Você acha que Entendeu? alguém tá olhando pro campeonato russo? Mas ele não tá preocupado com isso, não. Tem os, que tá. os times europeus estão. Não, claro que não. Cara, até o ano passado, o Pedro era intocável no Flamengo. Era intocável. Foi até por isso, né, que a diretoria do Flamengo não se importou de mandar o Gabriel Barbosa embora. Né? Até o ano passado, o Pedro se machucou, mas até então era o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Né? Era o artilheiro. E se não tivesse machucado, seria o artilheiro, porque foi o Yuri Alberto. Mas se ele não tivesse machucado, seria ele. Era intocável no Flamengo. Não sei o que pode ter acontecido com o Pedro pro Flamengo, assim, querer se livrar, né, de uma joia que poucos times têm condição de ter. Ah, que tão, Nem pô. Liga dos Campeões os caras podem disputar. daí, Mas gente. vivem contratando os Ah, caras lá. gente, pô. por favor. O Flamengo, inclusive, estava olhando pro Campeonato Russo e pega dois caras de lá. Mas eu falei Europa, eu não falei América do Sul. Aqui a gente vai olhar mesmo. Agora, Ninguém sai do as Zenit punições pra que jogar tem. em outros lugares? Hoje é muito difícil. Hoje é muito difícil. Então é melhor ficar sem jogar. Ah, cara, jogar no Zenit, meu irmão. Tá se desvalorizando. Eu só acho que o lugar pro Pedro não é o Eu Zenit. também acho que não é, mas tem que ter um lugar. O lugar precisa aparecer. Não adianta a gente. Pô, eu acho que o legal era ele ir pro Real Madrid. E a gente Eu também acho concorda é aqui legal, que mas no não- Flamengo o clima já não Já é deu, mais. E aí, Mas no aí- Flamengo é facinho, é só trocar o treinador que o clima melhora. Aí beleza, se ele tivesse. Ah, mas aí- Mas eu queria entender, assim, só a logística disso, que tem dois caminhos, né? Tem o Zenit tá olhando pro Pedro e falar, putz, olha que coisa interessante, ali tem uma oportunidade lá. De A negócio, outra é o staff do jogador começar a catar movimentar. qual é o mais normal. Mas nesse tipo de situação. a staff já tá mexendo em algum momento. Claro, pô. Que Alguns clubes. manda um zap e fala. ó, Vai, pô, os caras têm esses contatos e intermediários, enfim, e aí vai mandando, ó, Pedro Tá à disposição. Ele quer ficar aqui. tá insatisfeito no Flamengo, joga aí pra ver se o cara tem interesse ou não. Ah, mas não tá jogando, mas daí tu mostra os números do cara mesmo no banco. Porque aí tem os intermediários, né? É um Sim. empresário, É um o cara que- atravessador é isso aí. e o É, lobista, né? Tem o lobista. Tem o cara que gosta do... Liga lá do no Flamengo. Benfica, fala aqui, ó, os caras estão oferecendo tanto, volta com a proposta aí. Pelo amor de Deus. É o cara que faz Pode a acontecer. conexão, né? Claro o que pode. Mas pode networking. acontecer de novo, Pode. acontecer. Não, Já- e inclusive, dá pra ir assim, pro Zenit, cara. se ele teria vontade de ir pro Benfica, tendo uma proposta do Benfica, do Zenit, dá até uma valorizada. Só que assim, o Benfica já fez movimentos. É complicado, cara. É difícil, assim. A gente, às vezes, tem um olhar local muito carinhoso com o que acontece aqui. Mas, às vezes, não é um olhar de lá pra cá, pô. É diferente. Que assim, teve a gente- esse olhar já, né? mas a gente tem N caras que destroem aqui, o Pedro é um deles, inclusive o Pedro já teve a chance lá. Sim. Mas caras, pô, Arrascaeta, Everton Ribeiro e vários outros, Dudu. E que assim, o Dudu até já teve, mas que o mercado não olha pra cá com a mesma ganância ou com o mesmo carinho que a gente olha. Ah, e às aí vezes é passa difícil, o hein? tempo também. O mercado olha muito pra questão da idade, né? E isso é Muita uma influência coisa. muito grande. Às vezes o cara bate e volta, já era, né? A idade dele já foi. Pedro e o tempo passou. Gabigol tiveram, né? esse Vamos problema. de Foram enquete. Rapaziada, vocês viram aí, né? Assim, eu acho muita loucura, né? O Pedro era um cara que, na maioria da cabeça dos jornalistas, comentaristas, de muita parte dos torcedores, é que o Pedro estaria na seleção brasileira na Copa do ano que vem. Como camisa 9, centroavante, né? Jogando com o Rafinha, com o Neymar, com o Vinícius Júnior. Não sei se seria titular, mas com certeza estaria à disposição. Até porque o Brasil, hoje em dia, pô, quem que é o nosso camisa 9? É o Richarlison? Pombo? O Matheus Cunha? Né? Aí você vai escutar o pessoal falando, pô, mas o Pedro não tá jogando no Flamengo. Pô, mas que time você torce? Se o presidente do Flamengo chegasse aí com o Pedro, perguntando pra você trocaria o camisa 9 do seu time pelo Pedro? Você torce pra quem aí? Quem não trocaria? Qual time no Brasil abriria a mão do Pedro? Numa troca mano a mano? É complicado, né? Rapaziada, o vídeo foi esse. Se inscreve no canal aí.
compartilha o vídeo se puder, né? Comenta. Tive alguns comentários aí nos vídeos passados aí. Pode comentar o que você quiser. Aqui a gente está aqui para trocar uma análise boa de futebol, para quem gosta de futebol, para quem gosta de trocar aquele papo de análise técnica, se um jogador é melhor que o outro, entendeu? Então aqui a gente está aqui para isso. E tem vídeo todo dia, beleza? Valeu!